Que legal, hein? Bom, pessoal, vamos começar. Vamos. A gente já está ao vivo. Então, gostaria só de fazer uma introdução aqui, antes da gente ir para os assuntos que interessam, né? Essa é a primeira live da Abreme, mais uma das iniciativas no processo de transformação digital da associação. E nessa primeira, a gente pretende até ter muitos mais outras, né? Mas como está acontecendo em muitos casos, essa situação do coronavírus está fazendo com que a gente faça transformações digitais que durariam 2 anos, estão acontecendo em 2 meses, né? E uma delas é justamente a gente ter a nossa primeira live, que eu fico muito feliz, e não poderia ser diferente, porque é um assunto de extrema importância para os revendedores e distribuidores, é saber lidar com todas as questões tributárias e trabalhistas que agora eles têm que lidar por causa da quarentena, fora as diversas MPs que o governo publicou, a questão do home office, a questão da contaminação dentro das empresas, ou seja, todas as situações que acarretam riscos jurídicos para as empresas. Então, vamos tratar primeiro do que é urgente, né? As outras lives, a gente já está desenvolvendo alguns outros temas mais táticos e estratégicos, mas agora vamos tratar o urgente. E é nesse sentido que a gente tem aqui o Dr. Halim, né, já conhecido da casa há muitos anos. Ele estava falando aqui antes quanto tempo a gente se conhece, quanta coisa a gente tem enfrentado juntos já, né? Então, o Dr. Halim, como a gente está falando aqui, é um irmão, né? E a doutora Karina, né, que para o Halim estava dizendo que também é uma irmã, né? A doutora Karina, para nos auxiliar na discussão dos temas trabalhistas, né? Gostaria que, antes de mais nada, então, cada um de vocês se apresentasse rapidamente e, como a gente estava discutindo já previamente aqui, talvez começar com os temas trabalhistas, Karina, que talvez sejam os mais urgentes nesse momento, porque a gente está aí com o Plano São Paulo, a gente tem a questão da contaminação, muitas empresas lidando com home office, né? As questões tributárias, não que não sejam importantes, mas foram muito movimentadas no início, né? Com postergações de impostos, né, Halim? Agora deu uma estabilizada, mas pode vir novidades que eu quero que você comente depois da Karina. Então, por favor, Karina, uma apresentação sua, depois uma apresentação do Halim, e aí a gente pode ir embora para o assunto trabalhista, por favor. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Bruno, mais uma vez agradeço aí a oportunidade. Espero conseguir contribuir aí nesse bate-papo que nós vamos ter adiante. Meu nome é Karina Gonzaga, sou sócia responsável pela área trabalhista no escritório Lima Júnior Domene. Estamos aí, eu, Halim, junto com a Abreme, tentando esclarecer um pouco desse momento que nós estamos vivendo dentro das inúmeras mudanças que vem ocorrendo. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho da área trabalhista, vocês fiquem à vontade, se preferir interromper ou fazer as perguntas, porque o tema ele é inesgotável, tem muita coisa para ser dita. Então, eu vou passar por eles e vocês podem me trazer o que no dia a dia de vocês importa mais. Bom, obrigada. Legal, Karina, obrigado. Bruno, boa tarde. Considero todos irmãos, a verdade é essa, espero que todos estejam bem. A ideia é abordar a questão tributária e também falar um pouquinho de atividades essenciais, o Plano São Paulo, né? E a questão de relações contratuais. Então, como a Karina comentou, bem comentou, passar rápido alguns slides e se tiver alguma dúvida, a gente vai estar se utilizando aí da live para tentar esclarecer. E se não conseguir, a gente retoma depois junto com você, Bruno e Cabreme, para o assunto mais atualizado também, tá bom? Boa sorte aí para todos nós. Bom, vamos lá. Eu tenho um slide, tá? É bastante rápido. Bruno, eu vou precisar do host para dividir tela aqui. Que nós vamos falar sobre as inúmeras alterações que nós temos na área trabalhista, né? Que não são poucas. Então, vamos lá. Nós tivemos diversas flexibilizações propostas pelo governo desde que o estado de calamidade foi decretado pelo governo.
né? Então, nós tivemos em março o estado de calamidade decretado, e daí em diante iniciou-se o grande questionamento: o que vamos fazer com os nossos empregados, né? E aí, daí em diante, gente, ficou naquela história, né? Eu não sei se eu não vou ter atividade, eu não sei o que eu vou fazer com os meus empregados, e assim nós seguimos. Hoje estamos assim, a gente não consegue fazer, nem a curto prazo a gente consegue fazer previsões, né? Sequer a médio e longo prazo. Então, a gente lança a mão das medidas provisórias que o governo vem trazendo. Eu não estou conseguindo, Bruno, dividir tela, tá? Porque está a responsabilidade do host. Não sei se vocês querem que libere ou se eu toco sem a divisão da tela mesmo. Eu vou tocando e aí vocês me digam se... Vai seguindo, então, Karina. Depois a gente Eu vou fazer disponibiliza para isso. quem pedir. Isso, vou seguir. Bom, então vamos lá. A primeira medida provisória que o governo trouxe para tentar manter empregos e empresas, né, foi a medida provisória 927. Essa medida provisória, ela trouxe possibilidades que a legislação não permitia. Então, ela flexibilizou as normas trabalhistas. Então, por exemplo, ela permite que as férias individuais sejam concedidas ainda de forma antecipada. Mesmo que o empregado não tenha um ano de casa, ele pode se valer das férias e falar para o empregado: olha, eu vou antecipar suas férias, queria vencer, né, daqui a um tempo, para que você fique em casa e cumpra o isolamento social, nós estamos sem atividade, se estivermos mesmo necessitando diminuir fluxo de pessoas, ou até mesmo de portas fechadas, a gente vai poder manter esse possível isolamento social. Então, dentro dessa medida, veio essa possibilidade de férias individuais, tá? Aí várias outras oportunidades foram trazidas na medida provisória, como a concessão de férias coletivas sem precisar de autorização de sindicato, Ministério da Economia e Secretaria do Trabalho, licença remunerada, porque, em regra, eu não posso colocar o empregado de licença forçada, compulsória, eu tenho que colocá-lo de licença se ele solicitar e se tiver um acordo ali. Para distanciamento, foi permitido eu colocar o empregado de licença, mas eu pago o salário dele. Trouxe a possibilidade da utilização de um banco de horas muito mais flexível, né, em que o empregado ele lança as horas em que ele ficou em casa em razão do distanciamento ou do isolamento nesse banco de horas, e ele vai pagar essas horas dentro de 18 meses a partir de que o estado de calamidade for cessado. Então, a empresa ganha aí 1 ano e meio de folga para esse empregado pagar essas horas depois. Lembrando que, para ele pagar essas horas, ele tem que observar um limite estabelecido pela lei de praticar apenas 2 horas extras diárias. Então, eu lanço as horas do banco de horas, depois eu pego esse montante de horas, quando as atividades se restabelecerem, cessou o estado de calamidade, e aí, dali para frente, eu tenho 18 meses para pedir para o empregado compensar, pagar essas horas em que foram lançadas no banco de horas. Trouxe a possibilidade de antecipação de feriados, né? Eu pego todos os feriados não religiosos, antecipo esses feriados para que esses empregados usufruam esses feriados agora. Também tudo buscando, vejam, tudo buscando isolamento, distanciamento, menos fluxo de pessoas dentro das empresas, tá? Uma modalidade que foi muito adotada e tudo tende a acontecer e se manter mesmo pós-pandemia, a adoção de home office e teletrabalho, né? O trabalho a domicílio, que é o chamado home office, né, num termo mais chique aí, é o trabalhar em casa. E o que isso significa? O empregado, ele entrega da mesma forma, só que ele não se expõe ao risco de contaminação, uma vez que ele está dentro de casa. E é importante só lembrar que o home office é diferente de teletrabalho, embora haja uma confusão, né? O home office, ele tem o requisito de que o empregado ele não tem que estar prioritariamente fora da empresa. E no teletrabalho, um dos requisitos é ele estar prioritariamente fora da empresa. E uma série de outros requisitos. Mas, em regra, eles todos trabalham fora da empresa, tá? E trouxe também várias outras disposições. Isso em 22 de março, né, com essa medida provisória,
ela venceu os primeiros 60 dias, foi prorrogada por mais 60 e está em tramitação para se tornar lei, né? Porque, em regra, dia 22 de julho, ela vence. Quem adotou as medidas, quem não adotou, não pode adotar mais, exceto se já está em trâmite, Câmara, Senado, para depois seguir para a sanção presidencial, para que ela se torne lei, porque nada indica que em 22 de julho o estado de calamidade não persista. E aí eu queria fazer uma pausa, Karina. Ou seja, uma vez que termina o período da medida provisória e isso não se transformou em lei, ou seja, as empresas têm que voltar ao regime tradicional de trabalho. A permissão para o home office passa a ter as regras anteriores, que são menos flexíveis do que a gente tem hoje. E aí toda essa adaptação que as empresas passaram até agora, elas não vão valer de tanta coisa, porque você não vai conseguir fazer da mesma forma, é isso? É basicamente isso, Bruno, bem colocado. Então, assim, eu posso adotar o regime durante esse período. Medida provisória tem força de lei. Enquanto ela está vigendo, enquanto ela está em vigor, eu posso adotar, com todas essas flexibilizações. Não se tornou lei, não que eu passe a ter um problema, mas aí eu tenho que me respaldar mais, baseado no texto da legislação vigente, que não envolve a medida provisória. Agora, vamos lá. Ela vai vencer dia 22 de julho. Eu antecipei as férias individuais de um funcionário dia 20 de julho, quer dizer, eu adotei a medida dentro do período de vigência da medida provisória. Então, tudo bem, ele vai usufruir férias até 20 de agosto, que a medida já não estaria valendo. Mas a adoção da medida, quando eu decidi utilizá-la, ela estava vigente. Tá? Home office. Vamos também nessa suposição de que ela não se torne lei, a medida provisória, chegou 22 de julho, eu estou com a minha equipe inteira em home office. O que eu faço? Eu chamo a turma, faço o aditivo contratual, começo a cuidar do home office de uma forma em que não tem tanta flexibilização. Aí eu vou ter que cuidar de colocar no aditivo lá quem vai pagar a internet, quem vai pagar a energia da casa do funcionário, que cadeira ele tem que usar, né, para não ter depois uma alegação de uma doença ocupacional, qual a luminosidade que ele tem que utilizar, o sistema, quem vai fornecer equipamento, notebook, qual a rede que ele vai conseguir acessar e cuidar também das proteções de dados da empresa. Hoje, a coisa foi feita muito a toque de caixa, a medida provisória permitiu, porque nós não tínhamos tempo de chamar todo mundo, fazer aditivo, fazer adequações, o vírus não permite, né? Então, na mesma velocidade que esse vírus se expande, a gente teve que ir adotando medidas. Então, a flexibilização nesse caso foi: façam da forma mais segura que o momento atual permite, mas se ela cai, eu tenho que rever a lei e cumprir, tem aí, tem ali, né? Inclusive o cartão de ponto, né, que é outro tema também que acaba sendo mais complexo para lidar, porque você vai precisar de meios para registrar esse ponto no caso do home office, caso não tenha uma lei que confirme a medida provisória, é isso? Isso, então vamos lá. A medida provisória ela não trouxe flexibilização de formas de controle de ponto. Então, mesmo que o empregado esteja em home office, em regra eu tenho que ter o controle, mesmo agora durante a pandemia. Lógico, mas eu não consigo ter controle por ponto biométrico, por registro mecânico, eletrônico, não tem como ele passar um crachá. Então, eu tenho que ver como eu vou fazer. Ele vai usar uma papeleta em que ele vai anotar o trabalho, início e final, e vai enviar para o DP ou para o RH ou para o seu empregador para ele lançar no sistema. Ou nós vamos combinar que vai ser assim que você loga no sistema e você desliga seu sistema. Eu tenho que continuar fiscalizando esse trabalho de alguma forma. Só que, veja, nós estamos fazendo de uma forma um tanto precária. Não se criou um sistema de fiscalização de ponto desses empregados. Se ela cai, eu tenho que editar o contrato de trabalho e cuidar desse sistema.
Aí eu vou ter que dizer, olha, a partir de agora, nós temos um sistema, você vai baixar um aplicativo no seu celular, e ali você vai anotar seu início e seu final, lançar seus intervalos, suas visitas, suas pausas, ou vai ter a própria rede da empresa vai controlar, né, o seu login, seu logout. É usar sistemas que aí sim eu vou ter que comprovar que eles são bem fidedignos. Né? Como a gente faz dentro de casa, dentro da empresa. Inclusive, tem até softwares específicos para isso, né? Tem softwares específicos para trabalho remoto. E aí uma questão de opinião, doutora, saindo um pouco da parte técnica. Acredito que a possibilidade da conversão da MP em lei seja grande. Né? Uma preocupação, as empresas devem ficar muito preocupadas agora em isso não se tornar uma lei e terem que lidar com as regras anteriores? Olha, Bruno, uma crítica pessoal, né? A gente está falando de Brasil, então tudo pode acontecer. Mas são normas que saíram do próprio governo. Então não teria porquê, quando chegar para a sanção presidencial, como está nesse momento a medida provisória 936, que nós vamos falar adiante, não tem por que recuar. A medida saiu do governo. Né? Ela vem do executivo, então não tem motivo para ela não ser sancionada, ou para ela ser vetada. No máximo, vai ter um ajuste ou outro, vai sancionar determinados artigos ali que no momento vão estar mais latentes ali, outros não, mas acho pequena a chance dela não ser convertida, ou pelo menos um decreto prorrogando tudo isso aqui. Certo. Né? Eu acho bem difícil isso acontecer. Eu tenho uma dúvida ainda sobre essa questão do home office. Eu me lembro que quando a MP saiu, havia a necessidade de um documento, né? De se assinar um documento com o colaborador para autorizar aquele home office, que na prática eu não percebi muitas empresas darem atenção a isso. De fato, era isso? Ou essa formalidade não era exigível naquele momento e não é agora? Sempre que a gente pensa na relação empregado-empregador e que um dia a gente precisa, como empresário ou como empresa, encarar a justiça do trabalho, a gente tem sempre que pensar que a gente tem que documentar toda modificação, mudança, alteração, adequação que a gente faz, né? Para ter respaldo ali de defesa. O que a medida provisória disse foi o seguinte: vocês podem fazer a toque de caixa, mas dentro de 30 dias tentem se organizar para documentar essas ações que vocês tomaram. Então, ela deu um prazo. Normalmente, você faz tudo antes de adotar a medida. Olha, eu vou te colocar em home office daqui 15 dias, vamos assinar o aditivo contratual. A medida falou, não precisa fazer isso antes, mas pelo menos dentro de 30 dias vocês precisam documentar. E eu deixo um ponto de atenção aqui para, independente de ser medida provisória ou não, tenho sempre em mente que se qualquer ação da empresa, qualquer movimento, qualquer alteração de procedimento der margem para eu precisar enfrentar um empregado na Justiça do Trabalho, documente. Por menor que seja a modificação, documente. Tá? Pegue a assinatura daquele empregado naquela alteração. Tem casos que eu preciso da concordância expressa, né? E sempre documente. O que a medida provisória fez de diferente foi, faça, ainda que 30 dias depois, mas faça a documentação de tudo isso. Perfeito. Se puder seguir na sua apresentação, eu agradeço. Vamos lá. Como eu disse, a medida provisória 936 veio quase que uma semana depois da medida provisória 927. Então, em 1º de abril, o governo sancionou a medida provisória 936, que é o que a maioria das empresas pediam. Traga soluções para que eu possa reduzir a jornada e o salário do meu empregado. Traga uma possibilidade de eu suspender o contrato do meu empregado. Eu vou estar de portas fechadas. Isso na medida 927 não foi aprovado. Então, dia 1º de abril, veio a medida provisória 936, que trouxe essas possibilidades de redução da jornada e do salário e a suspensão do contrato de trabalho. Como que isso funciona? Aqui eu tenho que firmar um acordo individual com o empregado que ganhe até R$ 3.145.
ou mais que 2 valores do teto da Previdência, que é aquele chamado hipersuficiente que a reforma trabalhista trouxe. Quem ganha mais de 12.206 e tem curso superior, eu não preciso fazer acordo. Eu não preciso de acordo coletivo, eu faço acordo direto individualmente com o empregado. Quem ganha menos que 345, ele pode fazer acordo individual para reduzir a jornada e o salário proporcionalmente. Só que eu tenho 3 percentuais únicos e exclusivos para reduzir: 25%, 50%, 70%. Então, eu vou tentar ser simplista, assim, porque tem muito detalhezinho de número percentual. Se eu reduzo 25%, independente da faixa salarial, eu posso fazer por acordo individual com o meu empregado. Nós vamos estabelecer que vai reduzir 25% da jornada dele e, proporcionalmente, 25% do salário. Se ele ganha mais que 3 salários mínimos e menos que os 12.202, que são 2 vezes o teto da Previdência, eu só consigo fazer esse acordo fora dos 25%, acima dos 25%, através do sindicato, via acordo coletivo. Aí eu preciso do sindicato para ele fazer um acordo coletivo que permite à empresa a fazer essas reduções de 50% ou 70%. O mesmo raciocínio aplica para a suspensão do contrato de trabalho em relação ao acordo individual ou acordo coletivo. Ganha menos de 3 salários mínimos, posso fazer acordo individual. Ganha mais que 3 salários mínimos e menos de 12.200, eu preciso de acordo coletivo via sindicato. A diferença, redução da jornada e do salário, eu posso fazer por até 90 dias. Suspensão do contrato de trabalho, eu posso fazer por até 60 dias. Mas eu posso casar os dois institutos, desde que não ultrapasse 90 dias. Então, vamos lá, estou de portas fechadas, por 60 dias, meu empregado ficou com o contrato suspenso. Está começando a reaquecer, eu não tenho mais o que fazer com esse empregado, porque eu já suspendi, eu posso ainda usar 30 dias de redução da jornada do salário. Tá? O contrário, eu reduzi a jornada e o salário do empregado por 30 dias, aí eu tive que fechar minhas portas. Eu vou, a partir daí, suspender o contrato dele. Então, eu faço um mix de redução e suspensão. Só que o total da adoção dessas medidas tem que ser 90 dias. Tá? Só suspensão 60, só redução 90. Misturou as duas, total de 90. Tá claro? O que acontece aqui? Com a redução de jornada de salário, o empregado ele vai ter uma perda salarial. Sobre essa perda salarial, o governo vai trazer um benefício, vai dar uma ajuda. Esse benefício ele é baseado no valor do seguro-desemprego. Então, o que acontece? Se eu reduzir jornada de salário de 25% a 49%, o empregador vai pagar... Então, vamos trabalhar com eu reduzir 25%. O empregador vai pagar 75% do salário e o governo vai pagar 25% do que esse empregado receberia se ele fosse receber o seguro-desemprego naquele momento. Se eu reduzir 50% da jornada do empregado, eu, empresa, vou pagar 50% do salário dele, que é o período que ele está trabalhando. Então, eu, empresa, pago pela jornada que ele efetivamente está trabalhando de 50%. E o governo vai pagar um benefício, que é o benefício emergencial de preservação do emprego, né, que todo mundo chama de BEM, no importe de 50%, calculado sobre o valor do seguro-desemprego que esse empregado receberia neste momento. O que acontece? Por que eu preciso do sindicato? Porque quanto maior o salário do empregado, maior é a perda salarial dele. Percebe? Porque se eu tenho um empregado que ganha 5.000, reduz 50, ele vai ganhar 2.500 e vai ganhar de benefício só 50% do seguro-desemprego. Se eu estou falando de um empregado que ganha só 3.000 ou ganha só 2.000, a perda salarial dele é muito, muito menor. E com a ajuda do governo, ele quase não vai ter perda salarial. Então, por isso que se estipulou que para quem ganha mais de 3 salários mínimos, que a perda salarial passa a ser maior, precisa da intervenção do sindicato, para o sindicato assistir esse empregado e ver se ele não está tendo realmente prejuízos.
Só que, em contrapartida, todo esse programa é para quê? Para manter emprego e renda e manter as atividades da empresa. Então, o governo ajuda, mas o que ele pede do empresário? Que o empresário não desempregue. Então, ele proíbe a demissão, de certo modo, ou ele dificulta a demissão desses empregados. Se eu pratiquei redução salarial e de jornada ou suspensão de contrato, pelo período do acordo que eu firmei para o empregado, eu concedo a ele garantia de emprego pelo mesmo período. Então, eu suspendi o contrato de trabalho do empregado por 60 dias, eu não posso mandá-lo embora enquanto esse acordo está valendo, e ele tem garantia de emprego por mais 60 dias de quando ele retornar. Mas eu não posso, Karina, minha empresa fechou, eu não tenho onde mais colocar o cara. Eu preciso mandar embora. Você pode, mas você vai pagar uma indenização, que é com base nessa tabela aqui. Conforme a redução salarial, você tem uma indenização dos salários do período de estabilidade que ele teria para pagar para esse empregado. Então, lá na última linha, se você reduziu o limite máximo, que é 70%, você vai mandar ele embora e vai indenizar 100% do período de estabilidade. A mesma coisa para suspensão de contrato. Se eu suspendi o contrato do cara por 30 dias que seja, e quero mandar ele embora nos 30 dias seguintes, que ele teria de garantia de emprego, eu tenho que pagar 100% do salário dele desse período de estabilidade de 30 dias. Mesma coisa, suspendi por 60, ele tem garantia de emprego por mais 60, eu vou pagar 100% dos salários do período de estabilidade como uma indenização para ele, tá? Então, o governo dificultou o desligamento desses empregados, porque a empresa se beneficiaria de uma medida do governo com a ajuda financeira do governo, em contrapartida, pedindo para que fossem mantidos os postos de emprego. E, doutora, além dessa indenização, caso o empresário realmente não tenha como pagar a indenização, pode incorrer em multas? Ele pode incorrer em multas e se ele for discutir isso judicialmente, né, certamente ele vai ter essa condenação, tá? O que é importante dizer aqui é que não houve flexibilização por parte do governo de controles de jornada, de formas de controle, não houve flexibilização do governo sobre formas de pagamento de verbas rescisórias. Muita gente assim, está permitindo parcelar rescisórias. Não, não está permitindo parcelar rescisórias. Tá? Então, isso não existiu. Outro ponto de atenção que eu vou falar rapidinho aqui é que as empresas que faturaram em 2019 mais que 4.800.000 tem que, além de pagar o salário do empregado proporcional à jornada dele, tem que pagar uma ajuda de custo de pelo menos 30%, uma ajuda de custo, não, uma ajuda compensatória de pelo menos 30% do salário desses empregados. Porque são empresas maiores, então o governo disse, ok, se você precisa da medida, eu vou ajudar com a minha parte, mas você ainda vai complementar com essa ajuda compensatória. Essa ajuda compensatória, ela é totalmente indenizatória. Ela não vai ter reflexo em fundo de garantia e não vai ser base de INSS, nem vai ser base de imposto de renda. Tá? E uma outra questão, doutora, nesse sentido das dúvidas sobre a aplicação dessas regras, que veio até mim, sobre a aplicação delas às comissões. A área de material elétrico, a distribuição e revenda de material elétrico trabalha muito com comissão. E muitas vezes, dependendo da situação, ela é maior que o próprio salário fixo, né? Então, alguns cálculos, e apoiado por sindicatos patronais e de empregados, inclusive, indicavam que esse cálculo tinha que ser feito sobre a comissão. Mas quando ele era feito sobre a comissão, e aí se indicava uma média de 6 meses de comissão, na verdade ficava inviável essa opção. Ou seja, ficava mais caro se utilizar da MP 936 do que propriamente simplesmente não pagar, porque a comissão do vendedor já tinha caído. Sim. Como é que ficou essa questão do cálculo sobre as comissões? O governo não tratou do comissionista misto, né? Que é a grande maioria. Ele tem um fixo, mas ele tem uma comissão que muitas vezes é muito maior do que o fixo até. Qual foi o entendimento do governo? Se ele não está vendendo,
ele não tem comissão. Então, eu não pago benefício emergencial não computo benefício emergencial sobre comissão, e as empresas também não computam para calcular redução de salário, jornada e suspensão de contrato. Então, diria que ficou bem ruim para o comissionista, tá? A legislação não tratou do tema, muita gente adotou média, e aí ficou aquela, eu adoto média dos 3 primeiros meses do ano, já que o negócio começou em março, eu adoto os últimos 6, não, mas aí os últimos 6 é ruim, porque depende do segmento, dezembro vende demais, e aí essas comissões são muito altas, e realmente inviabilizou. Só que algumas empresas lançaram mão do quê? Eu não vou fazer a média, mas eu vou pagar uma ajuda compensatória, igual a empresa que faturou mais de 4.800.000 paga. Para reter aquele vendedor, para reter aquele talento, vamos dizer assim. Eu não posso perder meus empregados, porque a hora que eu retomar, eu preciso deles. Então, o que lançaram mão essas empresas que trabalham com muitos comissionistas? Foi de pagar, além da redução obrigatória da parte dela, o governo ia pagar a ajuda, o benefício dele, e a empresa ainda ia pagar uma ajuda compensatória de 30%, que é facultado a qualquer empresa pagar, né, quando adota uma dessas medidas, e não teria o reflexo nessas verbas que eu acabei de citar, de fundo de garantia, base de INSS, base de IR. E para a empresa de lucro real, o Halim vai saber falar melhor disso, eu acho. Ele poderia deduzir também, lá na base dele de imposto de renda. Tá? Então, essa ajuda compensatória melhorou um pouquinho para o lado do comissionista, mas se a gente lê a letra da lei pura e seca, não entra comissão no cálculo, não entra. É o salário puro, tá? É o salário fixo puro ali. Isso derrubou o rendimento de muitos comissionistas que tiveram redução de jornada de salário, suspensão de contrato. Eu consegui responder, Bruno, sua pergunta? Sim, obrigada, doutora. Podemos seguir adiante. Perfeito. Bom, gente, só para citar, tem uma medida provisória também que o governo trouxe, que é a medida provisória 944, que permite aí o financiamento da folha de pagamento. Eu tenho ouvido muita reclamação, muitas reclamações de empresas que não estão conseguindo acesso ao crédito, tá? Mas ela existe, essa medida existe, né? Ela garante emprego também para os empregados que tiverem seus salários financiados, e ela limita também a 2 salários mínimos por empregado para financiamento desse valor, e vai direto para a folha de pagamento. O crédito ele é feito direto na conta dos empregados, tá? Quem adota esse financiamento. Eu quis passar por ela, mas ela está sendo tão mal vista, porque está sendo muito difícil conseguir essas linhas de crédito, mas acho que é importante deixar o recado aqui, que tem aí essa possibilidade de financiamento da folha. Então, o que vem agora que a gente está ansioso aqui esperando, mas que pelo menos até agora, 4h34, eu não tenho notícia de ter sido sancionado? A medida provisória 936, que é essa que trata da suspensão dos contratos, redução de jornada de salário, ela está para virar lei. Então, tem um projeto de lei de conversão ali, de número 15/2020, que passou pela Câmara, já passou pelo Senado, com algumas alterações, da medida provisória 936, com algumas alterações e alguns textos incluídos, que está pendente de sanção do presidente. Então, o presidente ele tem até 7 de julho para assinar, para sancionar. Nossa expectativa é que até dia 1º ele sancione, como a gente disse lá atrás, ele tem interesse que isso aconteça, porque nós continuamos num estado de calamidade, se não pior, ainda pior do que estávamos em março, e é uma medida que veio do governo, então não teria por que acontecer, tá? E aí, o que vai acontecer? Essa medida provisória 936, ela vai trazer prorrogações dos prazos para suspender contrato, para reduzir jornada e salário. Então, estamos todos ansiosos aqui para que realmente se torne lei, porque é fato que em julho nós não vamos passar por isso só no mês de julho, e as empresas vão ter que tomar outras medidas. Mas hoje, até agora, 4h35, está valendo a medida provisória só. Eu só posso suspender por 60 dias, reduzir jornada por até 90 dias. Se virar lei,
no texto vem essa possibilidade de prorrogar por mais uma vez 60 dias, por mais uma vez 90 dias, cada uma das medidas. Tá? Então, está todo mundo aí na torcida, com a expectativa de que ele assine em 1º de julho, mas ele tem até dia 7 de julho, ou para assinar ou para vetar. Mas acho muito, muito difícil ele vetar. Gente, eu tentei ser rápida, tentei ser breve, tentei ser clara e objetiva. Eu não sei se eu consegui, mas eu sigo à disposição aqui para perguntas. O tema ele é inesgotável. A gente tem muita coisa para falar, a gente tem muitas dúvidas, porque hoje a gente dorme atualizado e acorda desatualizado. Mas nós não temos, por outro lado, decisões judiciais, né, que diga, olha, vai por esse caminho que é assim que os tribunais estão decidindo. Não temos. Um ponto que a gente tem de atenção, que veio de uma decisão do STF, Covid pode ser considerado doença ocupacional. Então, as empresas têm que tomar todas as ações de prevenção e contenção do vírus. Tem até uma portaria conjunta número 20, que as empresas, é uma orientação, mas que as empresas que voltam às atividades devem dar uma lida e uma observada, para se amanhã um funcionário adoecer, ela vai poder comprovar que todas as medidas ela adotou de contenção, né, para quem fosse impedido dentro do ambiente de trabalho a contaminação. Tá? Isso é uma decisão do STF, né, julgando a inconstitucionalidade de um artigo da medida provisória 927 que dizia que Covid não poderia ser classificada como doença ocupacional. Então, a única decisão judicial que veio do judiciário a respeito do tema Covid e relação de trabalho foi essa até agora. Então, a gente fica um pouco sem norte, por enquanto, para ver como os tribunais vão encarar isso futuramente. E já tivemos um acréscimo aí de mais de 500% no número de ações de março e abril, tratando do tema Covid. Então, a gente tem que olhar com muita atenção para tudo isso mesmo. Teve aquela liminar também, né, do Lewandowski, né, sobre a questão dos sindicatos, né? Isso, lá atrás, né, o STF quase deixou a gente louco, dizendo que nós precisaríamos do sindicato para todo e qualquer tipo de acordo, independente da faixa salarial do empregado, né, até para os que ganham menos de 3 salários mínimos. Só que ela conseguiu, ela foi revogada, né, por maioria no julgamento final, e está valendo aquele estabelecido de que quem ganha menos de 3 salários mínimos e mais que 2 vezes o teto da Previdência, que é 12.200, e tem curso superior, eu faço o acordo de suspensão, redução, direto com o empregado. O que está nessa faixa entre esses valores, aí sim eu preciso do sindicato. Então, não preciso do aval do sindicato para todo e qualquer acordo. Muito obrigado, doutora. Eu gostaria de passar para o Halim antes da gente responder as perguntas, mas agradeço muito, acho que foi bastante esclarecedor. E até colocar essa pergunta do contágio, né, a responsabilidade das empresas nesse sentido. O Plano São Paulo tem algumas orientações, mas até eu entendo, e aí vale a pena talvez estender um pouco mais esse assunto para esclarecer com você, mas esse Plano São Paulo ele não é coercitivo, ou seja, são só orientações de como lidar com o contágio dentro da empresa, correto? Correto, são só orientações. Por enquanto, só temos orientações, não tem obrigação, dever instituído por lei, nada disso. E temos também o Ministério Público, né, mandando para todos os lados o que é para ser feito, o que não é. Uhum. E aí o deles já, quando vem uma determinação do Ministério Público, aí ele determina mesmo que aquela empresa se abstenha disso ou pratique aquilo outro. Mas o Plano de São Paulo são orientações que devem ser seguidas só. Perfeito, perfeito. Como mais uma vez, a gente não pode escapar da insegurança jurídica do Brasil, né? O empresário sempre está exposto a essa insegurança jurídica, agora não é diferente. A gente tem que lidar com isso, até porque vocês são tão importantes, né, nessas lives, nessas conversas, para a gente esclarecer esses assuntos, porque de um lado ou de outro você acaba incorrendo em riscos. E eu queria passar agora a palavra para o Halim comentar um pouco da área tributária, né? Perguntar também para o Halim se advogado usa gravata em home office, Halim. Se você puder começar respondendo. Eu vou falar a verdade, os primeiros eu usei gravata, aí já falar, não precisa usar gravata em todos, né? Obviamente
todos nós estamos se adaptando aí à nova realidade, esse novo normal que todo mundo fala, mas não gosto de usar essas palavras meio que chavões ficaram, mas a gente está abolindo um pouco a gravata. Eu acho que até pelo clima que a gente está dentro de casa, quer dizer, tudo mudou, né? A rotina de todos mudaram em relação à questão da Covid, né? Mas, de novo, agradeço aí as palavras da Karina. Ela foi muito demandada no início da pandemia. A gente sabe que as principais medidas tinham que ser para a preservação do emprego, e isso, preservando o emprego, preserva renda, e a renda, de uma certa forma, movimenta a economia, né? Como você sabe, Bruno, o nosso setor de material elétrico, ele é extremamente pulverizado, quer dizer, tem várias áreas e destinações do produto, então alguns tiveram impacto imediato, outros nem tanto, outros praticamente, que eu ouvi muito, não mudou nada, pelo contrário, até aumentou a questões de faturamento, então a situação é bem diversa, não existe uma questão linear, né? E nesse sentido, né, eu acho que todas as medidas, principalmente no âmbito trabalhista, apesar de todos os percalços que tiveram em relação à demora, elas foram assertivas, né? Eu acho que a ideia de preservar emprego, essa é a essência, foi sempre bem adotada pelo governo. E também concordo com a Karina, eu acho que todas as MPs, por uma questão de pacto aí que existe entre o Congresso e o Executivo, né? O Parlamento, apesar de todas as brigas que a gente está vivendo também, infelizmente, converge no sentido de delas serem sancionadas, né? Inclusive com extensões de prazo, como a 936, que eu acredito também que venha sair e prorrogar um pouco mais a suspensão e a redução das jornadas. Em relação à questão trabalhista, Bruno, você tem também que me habilitar aqui como hostess para colocar a apresentação, tá? Mas, infelizmente, a gente não teve medidas, se a gente colocar no âmbito estadual e municipal, muito poucas, infelizmente, né? A grande parte desses entes, principalmente os estados e municípios, mais os estados, no contrário, acabaram perdendo as receitas, de acordo com as informações deles, perderam receita, e nesse sentido eles não poderiam abdicar de receitas, ou pouco das receitas que eles estão tendo em relação à Covid. Então, grande parte do incentivo no âmbito tributário veio pelo, veio pelo, veio pelo âmbito federal, tá bom? Deixa eu colocar aqui a apresentação. Acho que já está na tela, né, gente? Eu fiz aqui uma apresentação nossa, tá? Não me apresentei, eu acho que grande parte do pessoal já me conhece, mas sou sócio também do Lima Júnior, né, na área de Relações Governamentais e Institucionais, tá? Sou conselheiro de Assuntos Tributários da FEComércio, diretor da SEComércio, da FEComércio também, assessor legislativo da CNI, para quem não me conhece, e consultor jurídico já há alguns anos da Breme, principalmente no aspecto e nos trabalhos relacionados à submissão tributária, tá? Falando especificamente da área tributária, Bruno, eu vou passar bem rápido, mas um dos primeiros benefícios, vamos por essa forma, foi essa resolução 154, que trouxe aí prorrogações dos vencimentos do Simples Nacional em todos os âmbitos, tanto federal como estadual e municipal. E é importante sempre lembrar, eu acho que isso está ficando um pouco batido, mas tem que sempre trazer essa atenção, né? É prorrogação, não é anistia, não é renúncia, pelo contrário, né? Você está tendo fôlego, mas você vai pagar isso ao término do prazo. Existe já uma negociação do comitê gestor de ter prorrogações novamente desses prazos em relação ao pagamento do Simples, tá? Recentemente, eu trouxe algumas matérias em relação à Receita Federal, tudo informações públicas, deixando muito claro, tá? Aprovou também as prorrogações dos parcelamentos nos vencimentos de maio, junho e julho do Simples, aqueles que já estão em parcelamento, tá? E a prorrogação foi para agosto, outubro e dezembro de 2020, respectivamente, tá? Houve também a prorrogação do pagamento do vencimento do PIS e COFINS, não só da questão das contribuições empregador doméstico, mas o PIS e COFINS para o regime de tributação
do presumido lucro real, do vencimento de junho. Lembrando que a gente já tinha, aqui tem um quadro para vocês, já no vencimento de abril, foi prorrogado para pagamento em agosto, de maio para outubro e agora de junho para novembro. Eu acho que, da mesma forma que a Karina comentou nas questões trabalhistas, é tudo para ter um fôlego, trazer um fôlego e para as empresas, de uma certa forma, poderem manter suas atividades. A gente sabe que o cenário, infelizmente, não está muito favorável para algumas ramos de atividades, né? Então, pode ser que, de fato, só esse fôlego não venha ajudar. E também as questões dos programas de financiamento, né? O dinheiro, né? Grande parte dos investimentos ou das iniciativas que tiveram não chegou na ponta, infelizmente, como a Karina comentou da MP 944. De uma certa forma, existe o programa, mas ele não chega na ponta final. A grande parte as grandes empresas, de uma certa forma, conseguem ter esse acesso, porque ela tem uma documentação mais organizada e as pequenas e médias empresas, infelizmente, não têm essa organização, quer seja na questão de garantias ou até mesmo documentação da própria empresa, tá? Deixando claro. Também houve, no âmbito das empresas que não estão no Simples, né, estão no regime do presumido do lucro real, a prorrogações de pagamento dos parcelamentos e vencimentos de maio, junho e julho, tá? E aqui tem um quadro de quanto que seria mais ou menos, né, não é renúncia, mas a prorrogações de valores que a Receita Federal vai deixar de receber e, obviamente, né, essa prorrogação não vai ensejar um rompimento do parcelamento, pelo contrário, né? Está prorrogando e depois você tem que honrar o compromisso de pagamento dessas parcelas, tá? Houve também a redução do sistema S, resumidamente é 50%. Houve um litígio, um ADIM específico dessa questão do sistema S. Já teve o julgamento pelo ministro Dias Toffoli, que é o presidente do STF, no sentido de suspender a liminar que foi concedida para não ter a redução. Então, em resumo, existe, né, a possibilidade de não ser convertido em lei, como a gente já comentou sobre a questão das MPs, mas hoje a redução existe e pode ser aplicada em relação ao sistema S. IOF também vai caducar agora, a questões de alíquota, redução a zero da alíquota até 3 de julho, pode ser que isso seja também prorrogado. E, Bruno, a gente está vivendo um momento extremamente fim de mês. Provavelmente algumas medidas que a gente está comentando aqui da live vão ter que ser ou serão atualizadas no próximo mês. Então, já fica aqui a nossa disponibilidade aí de atualizar vocês sobre esses tópicos, principalmente em relação às MPs e também essas prorrogações, tá? Houve também, para quem trabalha e milita na área fiscal, que é um transtorno gigantesco, são as obrigações acessórias, tanto a DCTF como o FD Contribuições e depois o ECD foram prorrogados. Isso a gente vê com bons olhos, mas, novamente, prorrogado. Não é que você vai deixar de entregar. Lembrando isso, certo? Também, para lembrar, imposto de renda, declaração de imposto de renda de pessoa física, né? Ou também de espólio, ou declaração de saída definitiva, até próxima semana, terça-feira. É o prazo fatal. Não teve prorrogação e não vai ter prorrogação, pelo que eu sei, em relação à Receita Federal. Tá? Outra questão, transação tributária. Acho que todo mundo lembra, a gente tratou muito desse assunto, inclusive na Breme, sobre a MP do contribuinte legal. Ela foi convertida em lei e foi regulamentada pela portaria 9.917. Só que, ao longo desse período da Covid, também foi apresentado, dentro de uma MP, a questão da transação extraordinária. Tá? Que é um acordo que os contribuintes podem fazer com o fisco, em cima de um artigo específico do CTN, mas de dívidas que já estão inscritas com a União. Tá? Ou discussões judiciais que, na verdade, não vão ter êxito e acaba sendo mais protelatórias de pequenos valores. Eu não vou tratar muito desse assunto, isso aqui seria uma palestra só sobre a questão da transação tributária, mas já sinaliza, Bruno, isso uma questão que a gente nunca vivenciou no âmbito tributário, de ter um ambiente mais aberto com os órgãos de fiscalização, no caso, órgãos da Procuradoria de Execução, de você, entre aspas, fazer um acordo
legítimo de demandas ou de questionamentos tributários. Isso, para quem milita na área, é uma situação nova e creio eu que veio para ficar. Não só no âmbito federal, que é o que iniciou esse movimento, mas a gente acredita que os outros estados e alguns municípios possam adotar essa forma de negociação de débitos, ter uma relação mais direta com o contribuinte, permitindo ele resolver os litígios, tá? Essa é uma portaria que saiu no dia 17, falando da transação e falando do contencioso, tudo envolve uma questão de processo, já tem execução, tá? E é importante deixar muito claro, como eu comentei, que é uma situação que, se a gente deixasse de uma forma muito mais a revelia, grande parte do débito tributário, como você sabe, as multas e as correções, né? Agora a Selic está baixo, mas quando a Selic estava um pouco acima daquilo que a gente está falando hoje, 6%, 7%, é quase que impagável alguns tributos, alguns débitos tributários, tá? O Fique de Olho, a gente desenvolveu dentro do escritório um monitoramento de alguns PLs, que eu acho que é bem interessante, Bruno, principalmente em relação à questão tributária, não só no aspecto daquilo que é favorável ao contribuinte, como aquelas situações que eu trouxe para vocês que possam ser que sejam desfavoráveis, né? Mas nessa linha a gente tem analisado uma questão de PLs que tratam isso já existia um pouco no passado, aí tomou um pouco mais de corpo, a questão das grandes fortunas, o aumento da alíquota do ITCMD, né? E tem uma questão que a gente já está mapeando, que são 2 PLs específicos, né? Que tratam da substituição tributária, isso vendo com bons olhos, né? Estaria suspendendo o recolhimento do ICMS-ST no período da pandemia. E um outro PL que, na verdade, ele não nem suspende, ele tira a aplicação da ST durante o período da pandemia. Existe uma diferença entre suspender e tira a aplicação, quer dizer, você não vai ter a aplicação da ST nesse período. São 2 PLs que estão tramitando e a gente está acompanhando, obviamente, se sair, a gente vai estar comunicando vocês. E o terceiro PL, que seria o refis da Covid, que são os débitos que, creio eu, grande parte das empresas possam ter gerado ou vão gerar, que possam se beneficiar desse parcelamento. Aqui não vou fazer um juízo de valor em relação à questão da natureza de um refis. Eu, particularmente, sou um pouco contrário aos programas de refis, porque acaba incentivando o mal pagador, né? De uma certa forma, você que repaga seus tributos religiosamente e aquele que não paga acaba se beneficiando do programa de refis. Mas, sem fazer o juízo de valor, eu entendo que nesse período, né, é um período que, particularmente, entendo que seria conveniente ter um refis extraordinário para as empresas, né, durante essa pandemia. Obviamente, vai ter que comprovar que, de fato, ele teve um problema de quebra de fluxo de caixa, manutenção dos empregos, ele destinou a receita, o dinheiro para a manutenção de empregos ou da própria atividade da empresa, e ele acabou deixando de recolher os tributos por conta disso, tá? Em relação à questão tributária, eu passei bem rápido, Bruno, mas a ideia principal é muitas questões relacionadas à questão tributária ficou restrita à questão federal, poucas coisas no Paraná, no Rio Grande do Sul, sobre parcelamento de tributos no âmbito da questão do ICMS-ST, não recolhido, mas muito tímido, nada muito, infelizmente, nada muito de forma ampla, né? Lembrando que o governo publicou aquela Lei Complementar 173, que fez o socorro aos estados e municípios, né? Então, ele injetou uma receita de quase 125 bilhões, né, para os estados e municípios, exatamente para equilibrar as contas deles em relação à perda de receita. E, a princípio, em cima dessa ideia, teria os estados um ambiente favorável a trazer para os contribuintes situações melhores de pagamento ou de parcelamento, ou, obviamente, reduções de alíquota, que já aconteceu com alguns setores que estão relacionados à parte de insumos e à parte da saúde, né? Que tiveram reduções de IPI, de II, obviamente para atender
a questão da saúde, que é a prioridade, eu acho que em relação a todas as medidas. Saúde, emprego e, obviamente, atividade industrial. Em relação a atividades essenciais, como você pediu, Bruno, eu acabei relacionando e lembrando todos, eu acho que isso foi o início, a Karina também, a gente trocou muitas informações no começo, que o governo federal publicou o decreto 10.282 no dia 20 de março, então teve uma resposta muito rápida, né, em relação à regulamentação do decreto que trouxe a pandemia, e ele trouxe quais são as atividades essenciais, né? Obviamente, isso trouxe um mal-estar muito grande, porque você não via uma unicidade de entendimento da União, estados e municípios. Então, criou-se aí uma distorção, e dessa distorção a gente resgata aqui, Bruno, exatamente o decreto, tá? E aí eu vou trazer para vocês também uma decisão do STF, tá? Para a área nossa, para a nossa área de distribuição de material elétrico, eu acho que existe uma convergência em relação ao inciso 10, né, ao inciso 12, ao 22, né, que é a geração e transmissão de distribuição de energia, né, então, fornecimento de suprimentos e funcionamento de manutenção, né, e essas respectivas obras de engenharia, produção, distribuição e comercialização e entrega realizadas presencialmente ou por meio de comércio eletrônico, e aqui fala materiais de construção, deixando claro que grande parte dos QNAIs das empresas que estão dentro do setor de material elétrico não tem um QNAI específico de material elétrico, mas pode estar em material de construção, mas a gente trata de um setor como um todo, né? Então o material elétrico também participa dentro do conceito de material de construção. O serviço de transporte, armazenagem, entrega e logística, quer dizer, eu posso trabalhar, mas não posso fazer a logística? Não, você pode, tá como atividade essencial. Essa veio uma alteração nas atividades de produção, né, e muito focada na questão de comercialização para manutenção de equipamentos de infraestrutura, instalações de máquinas e equipamentos em geral. É hiper amplo isso, né? Mas, enfim, a gente que tem distribuidores que atendem o setor industrial, né, que tem a parte de manutenção ou de continuidade dessa atividade de infraestrutura e de equipamentos em geral, teria a sua atividade essencial reconhecida. Atividade da construção civil, obedecida às determinações do Ministério da Saúde. E aí vem o parágrafo que eu acho que é um parágrafo mágico, né? Que é aquilo que a gente já discutiu muito, né, Bruno? Também são consideradas essenciais atividades acessórias. Quer dizer, de suporte e disponibilização de insumos necessários à cadeia produtiva de todas as atividades essenciais. Quer dizer, praticamente, quem está dentro de uma atividade que, a princípio, é essencial, mas tem dúvida, mas ele é acessório, ele presta ou ele fornece para essa atividade, ele também se estende à atividade essencial. Aí eu faço uma ressalva sobre as limitações, né? Qualquer limitação tem que ser tem que ter uma articulação prévia com o governo. E aqui o parágrafo 9º, que diz clara, né, que o disposto nesse artigo não afasta a competência ou tomada de providências normativas pelos estados e Distrito Federal e municípios. Quer dizer, a competência dos estados e municípios tem que valer, né? Só que ele tem que, a princípio, seguir também a norma geral federal. Nesse sentido, né, e fechando essa questão da atividade essencial, o STF, na época da análise da MP 927, ele analisou exatamente essa questão da competência concorrente dos estados, né, e dos municípios com a União. E ele trouxe que os estados e os municípios têm a sua competência para questões de critérios principalmente sobre a questão de quarentena, né, de isolamento, e isso envolve, obviamente, as atividades comerciais, industriais e também de serviço, tá? Plano São Paulo, eu estou correndo, eu sei que a gente está com horário, o dia 27 foi divulgado, dia 1 iniciou-se, 1 de junho iniciou-se, acho que todo mundo conhece mais ou menos essas apresentações, mas eu trouxe basicamente as premissas de saúde, que é o que é adotado aqui no estado de São Paulo, e a questão da economia, né? Aquilo que é prioridade de manutenção das atividades. De novo, sem fazer juízo de valor,
de acordo com o nosso governador, praticamente 70% da atividade industrial ou atividade econômica se manteve. Então, de novo, tem uma realidade, a gente tem também algumas realidades de outros setores que praticamente não tem nenhuma atividade, né? Isso aqui é um quadro que grande parte já conhece bem, isso, o WhatsApp, muita gente troca informações sobre esse assunto, são as fases e as cores de liberação, de flexibilização, principalmente do comércio, né, e das atividades. E aqui tem a relação, como tu não viu, a indústria, né, e a construção civil, a princípio, sempre teve liberado, né, em relação à questão de atividade. Eu acho que principalmente os comércios de shopping, bares, restaurantes, sofreram e ainda vão sofrer bastante ainda com esse período de retomada da Covid. Tá? E para fechar minha apresentação, e atendendo também o Bruno, ele fez uma pauta um pouco extensa, mas eu acho que eu tentei resumir dentro do possível. Relações contratuais, muito dentro do direito civil, vou por essa forma, né? Uma boa notícia, foi sancionado pelo presidente o PL 11.179, que trata do regime jurídico emergencial transitório das relações jurídicas de direito privado, né? Esse regime foi consolidado na Lei 14.010. Infelizmente, aquilo que diz respeito aos contratos, teve o veto, trouxe aqui para você, Bruno, o veto, que trata exatamente do artigo, cadê? Aqui, o artigo 6º e 7º foram vetados, né? Que fala que não se considere fatos imprevisíveis para fins exclusivos, no caso, o Código Civil, aumento de inflação, variação cambial, desvalorização ou substituição do padrão monetário. Eu acho que, particularmente, já está tendo uma discussão sobre os vetos dessa lei, da 14.010. Pode ser que parte desses vetos vai ter uma tramitação ainda na Câmara e também no Senado, e venha a ser alterada essa legislação. Tá? E a razão aqui do veto diz que já tem uma legislação que trata das teorias de previsão, né? Concordo que existe, mas, como a própria Karina falou, algumas medidas têm que ser tomadas de forma emergenciais, né? Então, para deixar muito claro, que nem a questão trabalhista, você já coloca em home office e depois a gente verifica o que a gente vai fazer de documentação. E a ideia dessa lei, desses dois artigos, o tanto o 6º como o 7º, era exatamente trazer essa possibilidade de ter uma negociação de contratos de uma forma mais rápida. Mas não vamos esquecer, né, que o Código Civil já foi adequado, né, naquela questão da lei da liberdade econômica, a gente já tratou desse assunto, mas é legal falar sobre isso, tanto o artigo 3º da lei, né, da liberdade econômica, que é da 3.874, que permite, no seu inciso 8º, que ter a garantia, né, de que os negócios jurídicos empresariais paritários serão objeto de livre estipulação das partes pactuantes, de forma a aplicar todas as regras de direito empresarial apenas de maneira subsidiária ou avançada, exceto normas de ordem pública. E, nesse sentido, né, parte desses dispositivos que estão na Lei da Liberdade Econômica foram alterados, né? Trouxe alteração dentro do Código Civil, tá? E dentro das alterações eu trago o artigo 421 e o 421-A. Mas o artigo 421, parágrafo 1, que diz que nas relações contratuais privadas prevaleção o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, né? É óbvio que a revisão contratual somente acarretará de maneira excepcional e limitada. Como a gente está vivendo situações de exceções, eu acho que a gente tem um ambiente legislativo do Código Civil que permite fazer uma readequação de contratos. Infelizmente, esse regime emergencial, né, da lei 14.010 que eu comentei, não trouxe isso de uma forma muito mais fácil de aplicação, mas os vetos vão ser reanalisados, mas a gente tem uma legislação, Bruno, que eu acho que a gente possa estar se utilizando aí como base para negociações de contrato.
É isso, meu amigo. Tentei aí resumir bastante temas aí bem interessantes aí para o nosso público e fico à disposição. Muito obrigado, Halim. Se a gente puder voltar agora na tela. Eu te agradeço. Bom, a gente teve menos perguntas porque a gente já combinou o jogo antes, né? A gente já... Aliás, são assuntos que a gente já vem tratando já há meses, né, Halim? Dentro da Breme, a gente já vem discutindo nas reuniões da diretoria muitos desses assuntos, então fica mais fácil esse alinhamento, né, da gente definir o que realmente está sendo mais importante para a revenda e distribuição de material elétrico. Eu estava brigando com o relógio aqui para chegar exatamente às 15 horas. Passei só os 5 minutos, mas estou à disposição, Bruno. Não, eu agradeço bastante. Eu Halim, já fizemos algumas apresentações, Halim, então a gente sabe o quanto é importante manter os horários e com advogados isso nem sempre é fácil, né? Mas deu certo, eu acho que a gente está no tempo. Eu agradeço bastante as apresentações, as análises. Acho que todas elas são muito úteis para o empresário nesse momento, né, de muita dúvida e insegurança jurídica. Como eu falei, insegurança jurídica já era uma realidade do empresário, agora ela se torna ainda mais, né, porque a gente não sabe, a gente está vivendo de MP em MP, não sabe se vai converter em lei, se não. Tem o caso dos créditos, né? Ou seja, eu estou vendo uma certa briga aí para, como a doutora Karina falou, do financiamento da Folha. Agora a gente tem o Pronamp para algumas empresas que estão no Simples também, que está sendo uma briga, porque o governo anunciou, mas os bancos não estão operacionalizando, né? Ou seja, no final das contas, o empresário é que acaba tendo que arcar com essas angústias, né? E, consequentemente, os colaboradores, né? Porque acabam todos ficando no mesmo barco, né? Todos estão dentro da cadeia produtiva, todos desses que geram riquezas, e a gente precisa, no final, lidar com essas inseguranças jurídicas. A gente não sabe se amanhã a gente tomou a decisão certa ou não, né? E por isso que eu tenho dito para as empresas, pelo menos, que a curto prazo é olhar o caixa, né, o principal. A médio prazo, olhar os riscos, seja os de crédito, de cobrança, de fornecedores, jurídicos, tributários, trabalhistas, e a longo prazo observar o que de positivo, né, essa situação vai trazer. Ela tem trazido situações positivas, como eu falei no início, transformações que ocorreriam durante 2 anos foram reduzidas para 2 meses, né? Claro que exige um esforço, um gasto de energia muito grande de colaboradores, empresários, associações de fazer isso muito rápido, mas tem coisas que vão ficar, né? A gente escuta muito do novo normal, tem coisas que definitivamente vão ficar. A própria Breme, que era sempre um questionamento de algumas empresas, alguns fabricantes ou associados, né? Vocês não fazem reunião com empresários morando em situações, em estados diferentes, vocês não fazem reuniões online, etc. E justamente por essa situação as reuniões começaram a acontecer. Essa é a primeira live, né? Então, muitas mudanças foram impostas pela situação e que muitas delas também vão ficar porque são positivas de qualquer maneira, né? Então, a gente na Breme já tem falado de EAD, agora se tornou mais importante ainda, tem falado de e-commerce, ela se tornou mais importante ainda. Então, agora talvez seja aquela energia de ativação que faltava para a transformação acontecer, né? Essa primeira live era importante que a gente tratasse desses assuntos, embora um pouco mais técnicos, mas é o que, quando eu falo, né, caixa, risco e aí visão de futuro, né, o que a pandemia vai deixar de legado, a gente vê depois. Então, nesse primeiro momento é o risco, então é importante que a gente analise esses pontos, embora sejam bastante técnicos. As próximas lives, talvez a gente discuta temas mais táticos e estratégicos, mas o mais importante é que inauguramos as lives da Breme, né? Pretendemos fazer outras. Obviamente, vamos contar com os senhores quando os assuntos trabalhistas e tributários vierem à tona. Desse momento, que me resta só agradecer bastante o empenho de vocês, a preparação do material e a presença de vocês aqui, auxiliando todos os nossos associados. Muito obrigado, Halim. Muito obrigado, doutora Karina. Se quiserem fazer alguma consideração, fiquem à vontade. Bom, eu agradeço
Parabéns, Bruno, parabéns por essa iniciativa. A Breme sai na frente aí, né, de muitas associações, realizando live, levando informações para o Brasil e para o mundo, né, porque não importa mais onde a gente está, nós vamos ter a informação e a gente vai acompanhando todas essas mudanças que vão ocorrer ainda, né, ainda agora, nesse final de mês, início de julho, passaremos essas informações para vocês sobre o sancionamento dessas leis, e para que vocês divulguem aí. Agora a gente sabe que nós somos forçados a nos adequar a esse modelo e a gente viu que não existe mais distância, né, para chegar, para fazer reunião, para passar informação. Então conte conosco, obrigada pela oportunidade, espero não ter confundido mais, mas sim ajudado a esclarecer um pouco, está tudo muito confuso mesmo, e eu sigo à disposição, pode colocar material à disposição dos associados, tá bom? Obrigada mesmo. Bem, Bruno, Karina, obrigado de novo pela parceria. Eu acho que a questão tributária e trabalhista nunca caminharam tão juntas em relação à questão dessa pandemia. Eu acho que uma tomando protagonismo maior, trabalhista naturalmente, mas sempre com impacto na questão tributária e questionamentos no âmbito tributário. E, Bruno, de novo, parabéns pela iniciativa. Eu sei o quanto que você está fazendo aí de tudo para que tudo isso funcione de uma forma muito natural, né? Eu acho que o momento de mudar os paradigmas, quer dizer, a gente teve que ser forçado a isso, então, natural que algumas questões de adaptações vão ocorrer, mas pode contar com a gente, né? A Breme eu sempre falo, né? A Breme eu tenho uma dívida de gratidão, porque ela que me trouxe o mundo associativo sindical, né? Então, isso há quase 20 anos atrás, quase 20 anos, olha só que loucura. Mas é isso, tem só que agradecer a Breme, a Nelifer, toda a diretoria da Breme, aqui não vou pôr nomes para todos, mas todos grandes amigos, eu tenho como amigos, e que me ajudaram muito nessa empreitada. Tá? Então, podem contar comigo sempre. Gostaria de finalizar justamente agradecendo a diretoria colegiada da Breme, aos associados e aos não associados que se interessaram pelos assuntos que a gente está discutindo aqui, né? E que divulguem o material se achar importante, entrem em contato conosco se perceberem que alguma dúvida ficou e que poderia não teve a oportunidade de questionar. Eu vou só fazer mais uma checagem aqui para saber se tem alguma pergunta aqui que a gente deixou de abordar. Aparentemente não, mas eu agradeço todos aqueles que estiveram aqui com a gente, que participaram. Divulguem, comentem, é assim que a gente vai conseguir realmente mostrar que esse tipo de trabalho é relevante para o setor, para as empresas, colaboradores, empresários, enfim. Eu só tenho a agradecer. Obrigado a todos. Obrigado a Nelifer, bem lembrado, Halim. A Nelifer, nossa secretária executiva, que está sempre nos apoiando no que é necessário. Ao pessoal da MAP, que faz o nosso marketing digital. E desejo uma boa noite, um bom fim de dia para todos que participaram. Encerro aqui a live. Muito obrigado, Halim. Muito obrigado, doutora Karina. Forte abraço.